E aí galera, beleza? Mais um vídeo esse ano. Hoje iremos falar sobre o apóstolo Paulo no nosso estudo. Então fique de olho para que você possa acompanhar o nosso estudo. Então bora! Galera, então o nosso encontro vai começar agora, exatamente agora. O pessoal já tá aqui no grupo. O pessoal já se conectou ao Zoom. Eu tava esperando o pessoal já chegar, então já comecei a gravar essa introdução. Irei mostrar um pouco para vocês como é o nosso estudo, como que é o nosso momento. Então o pessoal já tá aqui, olha só. Larissa, Verônica, Camila, eu aqui no caso, e a Marisete. Esse aqui é o meu setup de hoje. Tô aqui com uma iluminação de um lado, bebedouro que não pode faltar, autoiluminação do outro lado, o meu estudo aqui no Word, que já eu vou partilhar com a galera, e um copinho d'água que não pode faltar. Então bora! Esse foi o livro que eu utilizei, que eu partilhei com vocês, ele é dessa grossura, e esse livro aqui ele é dividido em duas partes. Ele é dos apóstolos aos revivalistas, e depois ele vai do iluminismo até os dias atuais. Então, eu uso esse livro aqui, para mim, igual dicionário. Eu uso ele apenas para consulta, porque ele é muito grande. Cada livro desse aqui, ó, igual esse aqui tem 700 páginas. Já esse aqui que eu estava lendo a parte, ele tem mais 600. Então, aqui deve ter mais ou menos umas 1.400 páginas. Eu não gosto de ler livro assim, de ler diretão, não curto, porque eu vou ficar uma eternidade inteira lendo. Eu gosto de ler coisas mais curtas, porque eu leio rápido. Então, eu gosto assim. Então, eu peguei para ler só a parte do apóstolo Paulo. Tinha entre 15 a 20 a 15 páginas, 15 a 20 páginas mais ou menos. Foi muito legal. Eu nunca tinha lido sobre a história da pregação do apóstolo Paulo. Eu já vou partilhar com vocês, fazer uma oração e a gente inicia. Senhor, te agradecemos por mais um tempo que o Senhor separou para que nós pudéssemos estarmos juntos, Senhor. Eu oro para que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, nosso espírito, ó Pai. Tudo aquilo que faz ouvir a Tua voz nesse momento, eu oro para que o Senhor abra, Pai, para que nós possamos Te compreender e entender na altura, na largura, na profundidade, Senhor. Tudo aquilo que há em nós que pode ser que ouça a Tua voz, que seja aberto, Senhor, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está aqui, aqueles que não puderam vir também, aqueles que estão vindo, que o Senhor ajude a chegar, ó Pai, até essa reunião. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor continue fazendo com que o clube de leitura aqui cresça tanto na quantidade quanto em qualidade, que nós possamos ter uma reunião proveitosa, Pai, cheia de conhecimento do apóstolo Paulo, Senhor, esse vulto do cristianismo. Eu oro para que o Senhor faça com que nós possamos ver como nós nunca vimos, Senhor, todas essas facetas que nós descobrimos do apóstolo Paulo, o homem servo do Senhor, a qual nos deixou como exemplo a ser seguido. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa reunião, protege cada um, Senhor, nenhuma desavença, Pai, nada contrário ao teu espírito, Senhor, possa prevalecer nessa reunião, e que no nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que for contrário ao teu espírito, nós repreendemos agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, e que tua vontade seja feita e cumprida em nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Esse foi o texto base que eu coloquei aqui de Gálatas capítulo 1, do 11 ao 24. Igual diz, não gosto de ler texto grande, mas esse texto aqui, ele é sensacional, sensacional. E eu tive que colocar ele inteiro porque não consigo. Então vamos lá, galera. Aqui o apóstolo Paulo diz, por que eu também escolhi esse primeiro trecho aqui? Porque Gálatas, a gente sabe que a Bíblia, ela não foi, ela tem uma cronologia bíblica dos livros da Bíblia, porém, na hora que foram colocar cada livro da Bíblia, ele não está em ordem cronológica, igual, por exemplo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, assim por diante. Então, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi essa carta de Gálatas. Então, esse é um dos motivos que eu escolhi também como base. O apóstolo Paulo diz assim: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação, pois já ouvistes como for o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo
em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando esta foi do seu agrado, revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Olha essa parte, presta atenção. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passado 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro. Pessoalmente, estive com ele durante 15 dias. Eu estou com uma dúvida nesse texto, depois eu vou partilhar com vocês. Mas alguns teólogos vão dizer que essa Arábia que ele foi aqui, foi que ele ficou 3 anos no deserto. Eu achei isso muito interessante. Então, o apóstolo Paulo, assim que ele se converteu, ele ficou esse tempo recluso, excluso, né? No deserto, aprendendo de Deus. Então, ele ficou 3 anos. Depois disso, ele foi conhecer Pedro. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa de minha parte. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Ele apenas havia ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Então, esse é o primeiro texto que eu quero partilhar. E outra coisa que eu achei que foi muito interessante, que a vocação primária do apóstolo Paulo não foi a escrita. E eu já pensei sobre isso, porque o apóstolo Paulo escreveu muito, né? Nem tudo foi ele quem escreveu. Algumas coisas o apóstolo Paulo, outras pessoas escreveram pelo apóstolo Paulo e ele ditou, mas o papel principal do apóstolo Paulo era a pregação da palavra. Apesar de ter escrito 13 cartas e 27 livros do Novo Testamento, né? É novo. E aqui eu coloquei a mensagem principal do apóstolo Paulo. Ele pregava uma mensagem, apenas uma, o evangelho. Esse era o único foco do apóstolo Paulo, pregar o evangelho. Eu vou ler aqui resumido os versículos para não ficar muito grande. Pois ainda que venhas a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por intermédio do evangelho, que era a pregação principal. E não desejando, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos. Contudo, tenho sido impedido até esse momento. Então, aqui ele estava querendo visitar os romanos com um único objetivo, anunciar o evangelho. E aqui eu coloquei um comentário que diz assim: Paulo fala como se sua carta a eles fosse uma medida provisória para satisfazer sua necessidade de orientação doutrinal, até ele ser capaz de fazer o que realmente desejava fazer. Então, sempre que o apóstolo Paulo visitava uma igreja, ou uma cidade, ou qualquer coisa que seja, ele tinha uma coisa somente em mente, que era pregar o evangelho. Essa era a única razão dele existir, que era pregar o evangelho. Já vou mostrar alguns versículos que ele fala isso também do objetivo dele. E uma coisa muito importante do apóstolo Paulo é que ele tinha clareza do que ele veio fazer na terra. Olha só esse versículo. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Palavra da cruz, poder de Deus. Então ele falou assim, ó, Paulo, ele não chegou a batizar, mas ele falou, ó, eu só vim fazer uma coisa, pregar o evangelho. E eu anotei algumas coisas. Eu coloquei aqui que o apóstolo Paulo foi o maior evangelista, teólogo, missionário e plantador de igrejas. Ele é judeu por nascimento, né? Ele nasceu em Tarso. Quando criança, ele seguia a cultura grega, que era de comércio. Ele foi criado dentro da fé judaica, educado em Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele foi educado por Gamaliel, né, que é o maior ilustre maior ilustre rabino. E lá em Jerusalém,
era uma cidade, isso está no livro, que transpirava a religião. O Gamaliel também seguia as leis, né? Então, o apóstolo Paulo, ele foi criado nisso. A adolescência dele, até então, era normal, até ir para Jerusalém. Quando ele foi para Jerusalém ser educado por Gamaliel, que ele passou por essa transformação, né, digamos, que o foco era a lei. Ele era, né, cidadão romano. E uma curiosidade que eu encontrei também é que provavelmente o pai dele fez algum serviço para o governo para ter essa cidadania romana. Por isso que Paulo herdou isso do pai dele, que ele usou muitas vezes para não ser chicoteado, né? Para ter um julgamento mais correto, né, do que os outros. Então, tinha algumas regalias por ser romano. Então, ele usou isso muitas vezes. Coloquei também que ele era fariseu, que era uma seita mais rigorosa dos judeus. Ele era membro do Sinédrio judaico. Eu lembro uma vez que a gente falou sobre o Sinédrio. Você sabe explicar um pouco, Carlos, sobre o Sinédrio? Mais ou menos, não entendo muito, mas eu sei que o Sinédrio era onde eles discutiam sobre a lei, era como se fosse talvez um senado nos dias atuais, que as pessoas discutem o que vão ser aprovado de lei, onde as pessoas são julgadas, é mais ou menos isso. É, mais ou menos isso também tenho em mente, eu não me aprofundei nisso, mas ele era o maior embaixador lá dentro do Sinédrio. E também uma outra curiosidade é que ele tinha uma vasta cultura secular. Então, ele era poliglota, ele falava várias línguas, e ele citava vários pensadores e filósofos também. Então, ele era uma pessoa culta, né? Ele era estudioso. E uma curiosidade que eu também vi, ele nunca foi um jovem devasso, essa era a palavra. Porque apesar dele seguir a lei daquela época, ele não era devasso. Ele seguia o que ele acreditava na época, antes da conversão. Mas ele não... Ele já seguia as leis. Tomando como usava o Zoom aqui, deu uma dia para entrar. Boa noite, galera. Bom, eu também não estudei tanto como eu queria, porque no começo, sabe quando você não sabe por onde começar? Eu fiquei meio perdida, sabe? Aí eu falei, nossa, eu começo a ler Atos, mas aí eu tava lendo outro livro, e quando eu tô lendo a Bíblia, eu gosto de terminar um livro e depois pegar outro. Aí eu, putz, mas eu tô no Velho Testamento, aí eu vou pro Novo, bagunçar todas as minhas ideias. Aí, o que eu fiz? Eu peguei alguns capítulos e dei uma lida, né? E continuei na leitura que eu estava. Aí ficou na minha cabeça, nossa, por que não estudar a personalidade de Paulo, né? Que aí eu lembrei daquele livro que falou um pouco sobre a personalidade de Jesus, e eles têm algumas características de Paulo que é semelhante a de Jesus. Aí eu fiquei assim, nossa, mas como assim, né? Como que eu vou linkar uma coisa na outra? E aí, quando eu estava estudando, eu procurei na internet algumas coisas e fala que Paulo ele tinha muita coragem e ousadia, assim como Jesus tinha, né? Que tem várias ocasiões que tipo, Jesus não se intimidou quando os fariseus foram lá brigar com ele, falar, vamos ver se ele sabe mesmo sobre as escrituras. E, tipo, que nem a Camila falou, Paulo, ele conhecia muito. Então, tem ocasiões que ele falava de maneiras difíceis para determinadas pessoas e de maneira simples para as pessoas que eram mais simples. E isso é muito legal, que ele não é soberbo, assim como Jesus também não era soberbo. Jesus, tipo, ele conhecia tudo, conhecia o coração das pessoas, o que as pessoas estavam pensando, e ele não era soberbo. E aí eu falava assim, gente, o cara conhecia muito, muito, porque ele teve um período muito bom de aprendizado, e hoje eu vejo, eu estava
quando a Camila estava falando, eu falei assim, nossa, Jesus, tem misericórdia. Eu sempre tenho um momento de reflexão quando eu tenho esses estudos, quando eu vejo outras pessoas falando, que eu fico assim, o que eu tô fazendo na minha vida cristã, que até agora, um monte de coisa que era para eu estar, tipo, 1000%, eu não tô nem metade dos porcentos, sabe? Eu acho que eu tô gritando, foi mal. E aí eu fico assim, poxa vida. E às vezes a gente vai na igreja, ouve algumas coisas, a gente fica assim, nossa Deus, mas de novo. E a gente não se toca que se de novo é pra gente mesmo, sabe? E o Paulo, ele não precisou ser repreendido muitas vezes. Eu creio que sim, no período que ele estava aprendendo, ele deve ter sido repreendido, tal, porque ele não era uma pessoa super fácil de lidar, eu acredito eu, porque ele tinha uma personalidade bem forte, pelo que a gente estuda, porque ele era bem cruel com os judeus, ele não tinha dó, não, ele cortava a cabeça, apedrejava, arrancava olho, estava nem aí, e ele não se sentia culpado, porque ele cria que aquilo era o correto, porque ele tinha tanta certeza naquilo que ele acreditava, que, tipo, ele dormia tranquilo, gente. Ele fazia tudo que ele fazia, dormia tranquilo. Então, eu creio que quando ele se converteu, ele realmente teve aquele encontro mesmo com Jesus, sabe? Quando algumas pessoas, às vezes, que a gente vê que se converte, não sei se é só eu que faço isso, tá? Aí a gente fala assim, nossa, aquela pessoa se converteu mesmo, né? Ainda mais se você conhecia como a pessoa era antes. E aí a gente fala assim, nossa, ela foi para valer mesmo, teve encontro mesmo com Jesus, olha lá, deixou um monte de coisa, muda a maneira de agir, não digo só de se vestir, isso vem com o tempo também, mas você vê que a pessoa é transformada, sabe? E a gente vê nitidamente que é muito bonito, porque Paulo, ele é transformado, e ele não tem apego nenhum com as coisas materiais. E aí eu tava, tipo, vendo, né, eu falei assim, nossa, às vezes a gente se apega em tantas coisas, né? Tipo, a gente fala em materiais, mas, tipo, na família e tudo. Não que a gente não tenha que ter apego, mas ele abriu mão de coisas que era normal para os homens, que até fala, né, lá em Atos, ele, tipo, teve coisas que ele poderia ter, que era direito dele, e ele falou assim, não, eu quero pregar o evangelho, quero que mais pessoas conheçam o que eu conheci, e ele não foi egoísta, né, porque ele falou assim, eu quero que todo mundo conheça, quem eu puder falar, vamos que vamos. Eu estudei sobre, eu comecei também com um pouquinho sobre a história de Paulo, que Paulo, ele nasceu em Tarso, né, e Tarso é uma cidade, né, a qual ele vivia com seus pais, e como seu pai tinha nome, tinha renome, ele acaba tendo condições de estudar na escola de Gamaliel. Mas Saulo era o nome que ele era conhecido. Saulo, ele era o homem, assim, a gente não pode julgar muito Saulo no caso, né? Porque ele cresceu para defender a lei. Ele tinha aquilo. Hoje a gente defende os nossos princípios ao fim. E Saulo, na época, defendia os seus princípios, né? Mas quando ele se transforma em Paulo, é que ele vê o real motivo para que tudo o que ele fez pode ser considerado boa parte bem errosa, né? Bem errada. Mas o que eu queria bem mesmo enfatizar para vocês é o ministério de Paulo, né? Porque, como muitos falou, ele tinha autoridade, né? Ele era considerado como autoridade. Então, quando se surgem falsos profetas, Paulo começa a ouvir. Gente, eu estou pegando desse livro aqui, tá? É um livro muito bom, é de teologia, tá bom? É bem interessante. Eu peguei do meu pai. Então, aqui, o que eu achei interessante é que Paulo é acusado pelos falsos profetas em Coríntios, que ele é manso e humilde somente quando está na presença dos coríntios. Ou seja, nas cartas ele era duro, severo, ele repreendia, ele dizia que estávamos errados, que estávamos isso, mas quando vinha até nós, ele era manso e humilde. Então, eles questionavam a autoridade de Paulo. A autoridade de Paulo ela
questionada pelos falsos profetas. Sobre o meu estudo, eu sinto que, sabe quando você nada em um lugar só? Sabe? Porque o mar é grande, vamos dizer assim. O estudo sobre Paulo dá para você nadar por muitas áreas. E eu sinto como se eu ficasse nadando no mesmo lugar. Tipo assim, nadando no mesmo pedacinho. Vocês vão entender por quê. No começo do ano, na faculdade, eu tive que estudar sobre Paulo. E eu estudei sobre a patrística, que vai falar quando iniciou a igreja. Então, eu estudei sobre João e sobre Paulo, que eles deram início a tudo isso. Então, assim, ele é considerado o pai da igreja primitiva. E eu achei isso muito interessante. E aí eu fiz até alguns slides. É que os slides que eu fiz na época não vai entrar tanto agora, porque igual eu falei para vocês, eu nadei no mesmo lugar, mas ainda assim eu quero compartilhar com vocês, porque o que mais me chama a atenção na vida de Paulo é a conversão dele. E foi sobre isso que eu foquei sobre Paulo. Duas coisas que eu comecei estudando foi a respeito do nome. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito de pegar o significado do nome das pessoas. E Paulo... É de um significado. Qual que é o significado do seu nome? Mas duas coisas que eu gosto muito de significados de nome, enfim. E aí é Saulo e Paulo. Saulo significa pedido a Deus, aquele que foi muito desejado. Nome hebraico de Paulo. E Paulo significa pequeno, nome judeu. Me chama a atenção o nome de Paulo, que significa pequeno. E aí vocês vão entender por quê. Então, como eu falei, eu foquei na conversão de Paulo, lá no capítulo 9. Então, foi a caminho de Damasco, e algo que me chama muita atenção vai falar lá no versículo 3. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandeceu vinda do céu e o cercou. Eu coloquei assim, foi uma luz resplandecente, vinda do céu e o cercou. Então, não tinha como ele fugir. Então, por mais que ele houvesse algo dentro dele que, como que eu posso dizer? Que queria continuar, sabe? Eu quero matar, eu quero sangue. Aquilo lá, vamos dizer assim, estava com ele ao redor dele, não tinha para onde ele ir. Cercou ele de tal maneira e resplandeceu de tal forma que deixou o cego. E isso é algo que me impacta muito, porque foi algo sobrenatural, a conversão de Paulo. Foi algo assim que ele não teve como fugir, vamos dizer assim. Só que depois que ele voltou a enxergar, isso impactou ele de tal forma, isso cercou ele de todas as formas que mudou cada pedacinho do ser dele. Então, foi algo assim único, foi algo sobrenatural. Eu coloquei aqui, apesar de ser uma conversão sobrenatural, foi real, um divisor de águas em sua vida. Algo que me chama muito a atenção também nesse capítulo 9 é que fala que ele ficou cego. Então, penso eu que nesses 3 dias que ele ficou cego, antes de Ananias falar com ele pensou em muita coisa, sabe? Porque, não sei vocês, mas quando nós estamos com o olho fechado, eu tenho a impressão que eu capto mais as coisas, sabe? Que eu observo mais... Não que eu observo, como que eu vou observar de olho fechado? Mas que eu presto mais atenção quando eu estou de olho fechado. Então, eu consigo... a minha atenção, sabe? Os meus pensamentos são mais profundos, enfim. Então, eu penso que Paulo, nesses 3 dias, ele refletiu muito sobre quem ele era e o que ele ia fazer dali para frente, sabe? Eu penso que ele teve um real encontro mesmo com Deus. Não foi uma coisa assim, eu tive um encontro com Deus e vamos ver no que dá. Não, ele foi transformado. Aquilo transformou, aquilo cercou ele de tal forma que ele falou, eu não posso ser o mesmo. Eu não posso continuar no mesmo caminho que eu estou, sabe? Quando ele volta a enxergar e fala assim que saiu as escamas do olho dele, é como se ele tivesse... Tudo que ele fez antes dele se converter é como se ele tivesse cego. Eu fiquei refletindo muito nisso. Que é como se ele andasse assim cego, sabe? Como se ele não tivesse uma direção. E aí ele se converte e ele recebe essa visão, sabe? Ele começa a ser guiado pelo Espírito Santo,
porque nós somos assim. Antes de nós nos convertermos, nós estamos cegos, sabe? Na verdade, não temos nem vida. E aí, quando nós conhecemos a Cristo e nos batizamos, somos novas. E como a Verônica, eu também fiquei com a conversão de Paulo. O que me chamou a atenção foi a conversão de Paulo, lá em Atos 9. E o que me chamou a atenção foi de 3 até o 6, que foi o que a Verônica falou, né? O que aconteceu no caminho, e que ele teve o privilégio, né? Que daí o Senhor fala com ele. Quem és, né? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Daí vem toda, né, o que foi falado por vocês. Cada um falou um pouquinho. Daí tem um estudo aqui que fala sobre o recrutado pelo próprio Cristo. E trazendo para a nossa vida, nós somos recrutados por Cristo, nós somos escolhidos, né? Daí fala um pouquinho, fala dele, assim aconteceu com Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo, o extremo zelo que ele tinha pelo judaísmo e a morte dos cristãos. Perseguia-os e lançava nas prisões. Entretanto, o Senhor Jesus o chamou de maneira irrecusável e o escolheu para trabalhar com o mesmo zelo e dedicação, mas a favor do bem da sua igreja na face da terra. Então, temos muito que aprender com Paulo, muito mesmo. Eu penso assim, refletindo, né, o que cada um falou, o amor que a gente tem que ter pelas almas, né? E a gente precisa, às vezes a gente acha que está fazendo, mas a gente não está fazendo nada diante do que Paulo fez, né? Daí fala aqui um pouquinho. Paulo foi, sem dúvida, o apóstolo de Cristo que mais compreendeu a universalidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos os demais apóstolos de Cristo foram chamados dentro do círculo da Palestina. Paulo, porém, foi chamado fora da Palestina, indicando a sua compreensão de um evangelho não apenas restringido aos judeus, mas sim a toda criatura debaixo dos céus. Em Atos 9:15, o Senhor disse a respeito de Paulo, olha, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Faz oração para encerrar então, hein, Camila? Senhor, muito obrigada por ter preparado esse momento. Muito obrigada por todos que estão aqui. Muito obrigada por todos os ensinamentos. Que nós possamos crescer com tudo isso que nós aprendemos. Muito obrigada, Senhor, por preparar cada estudo aqui que foi compartilhado. Que o Senhor prepare e continue preparando pessoas para estar conosco, para que nós possamos compartilhar e proclamar também o Evangelho. Que cada um aqui tenha uma noite abençoada e que nossos próximos estudos também sejam abençoados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso, galera. Amei estar com vocês. Eu não imaginava que fosse tão bom, de verdade mesmo. Eu aprendi muito no meu estudo e aprendi demais com vocês, com cada pessoa, com cada personalidade diferente. E espero que nos próximos encontros tenha mais pessoa, porque eu sou igual o Gregório. Se tem pouca pessoa, eu fico pouco feliz. Se tem muita pessoa, eu fico muito feliz. Tchau, Henrique. Tamo junto. Tchau, gente. Galera, então esse foi o nosso encontro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Coloquei o máximo de partes que eu poderia para que vocês tivessem esse sentimento de participar de um clube
de um grupo de estudo, né? Não sei se você já faz parte de algum, mas se você não faz, tenho certeza que você vai estar se sentindo fazendo. Eu espero que nos próximos vocês também estejam conosco, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, beleza? Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu dedão no like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para que possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Qualquer crítica ou sugestão, deixe nos comentários para que possamos ler e até uma próxima!